existe na Central de Informação e Risco de Crédito. Temos aqui o quadro legal. Todo esse quadro legal foi estabelecido nos seguintes: o Habitação teve o papel e a intervenção do Banco Nacional da Angola. Portanto, o Banco Nacional da Angola é basicamente o primeiro promotor da criação da SERC pública e da SERC privada. E estão aqui os normativos com as leis mais relevantes. Temos ali a Lei nº 14/2021, que é a lei que estabelece o regime geral da atividade das instituições financeiras. Temos também a Lei da Proteção de Dados e o Decreto Presidencial que institucionaliza as CITICs, que é o Decreto 275/20. Portanto, nós temos um sistema híbrido, como ficou provado aqui em Angola. Portanto, temos, por um lado, a SERC, que é a SERC pública, Central de Informação de Risco de Crédito, sob gestão do Banco Nacional da Angola. Por um lado, por outro lado, temos as CITICs, mas do ponto de vista legal. Temos aqui a diferença entre a SERC e as CITICs. A SERC tem o Banco Nacional da Angola como gestor, portanto, é a entidade que gera a SERC, designadamente no gabinete do qual eu sou diretor, do Gabinete de Acompanhamento do Crédito. As entidades participantes da SERC são as instituições financeiras bancárias e não bancárias. Algumas delas, quase todas, sob supervisão do Banco Nacional da Angola. E não qualquer instituição, como é óbvio, instituições que concedem crédito, instituições que concedem ou emitem garantias ou operações associadas aos créditos. Depois, o que é que estas instituições fazem? Prestam informação ao Banco Nacional da Angola. E a prestação desta informação é de caráter obrigatório. Portanto, mensalmente, até o dia 8 de cada mês, as instituições devem reportar a informação na SERC. E o não reporte constitui infração prevista e punida dentro da lei sobre o regime geral da atividade das instituições financeiras. A consulta da informação é gratuita, não se paga absolutamente nada, como veremos lá para frente em termos operacionais. As CITICs, portanto, são centrais privadas de informação de crédito. As entidades provedoras dessa informação são instituições financeiras e não financeiras, portanto, entidades civis. A entidade reguladora é a Agência de Proteção de Dados, APT. A prestação desta informação ela tem duas componentes. Portanto, pode ser onerosa ou não, mas depende do contexto dos contratos que depois serão ou eventualmente celebrados entre os prestadores desta informação e as próprias centrais privadas de informação de risco de crédito. Do ponto de vista também do reporte de informação, obviamente que existem normativos específicos emitidos pela Agência de Proteção de Dados enquanto regulador deste setor. A disponibilidade da informação é onerosa do seu negócio e o setor privado que requer mesmo custo. Quais são os deveres das centrais de informação de crédito? Isso é transversal, quer a pública, quer a privada, portanto, deve proteger a confidencialidade da informação. Portanto, quer a SERC privada, quer a SERC pública, um dos elementos essenciais em termos de deveres de informação é garantir a confidencialidade da informação, razão pela qual, quando são atribuídos perfis de acesso para si, quer as entidades supervisionadas pelo Banco Nacional da Angola ou não, existem atribuição de determinados perfis. Há perfis sobre a consulta, há perfis para registro e há perfis para alterar e também perfil para o reporte de informação. Tem que se garantir absolutamente a proteção de toda esta informação. Depois, o controle também da qualidade da informação. Tem também a questão do registro em termos de disponibilização de informação ao cliente, portanto, o titular dos
dados deve ter este acesso dentro daquilo que são os reportes ou os perfis estabelecidos, e esta informação ela é registrada no prazo de 10 anos. Portanto, isso é de lei, podia ser menos, podia ser mais, mas o prazo estabelecido para termos esta informação, quer positiva, quer negativa, é de 10 anos. Então, isso ficou claro que o registro de informação, quer na ser pública, quer na ser privada, é muito importante para o sistema financeiro. E algumas decisões que são tomadas em sede políticas monetárias e fundamentalmente de política macroprudencial têm por base informação extraída na Central de Informação de Risco de Crédito, sobretudo aqui a introdução do crédito ao nível do sistema, o risco também do próprio crédito, a mitigação, porque na CIR é também reportado o crédito potencial, não só o crédito efetivo. Portanto, o Banco Central toma algumas medidas de política monetária e também de política macroprudencial, tendo em conta a informação associada ao crédito. E quais são os benefícios para quem consegue o crédito? Existem muitos benefícios. Um dos principais benefícios tem a ver com a capacidade de tornar a intermediação financeira mais eficiente. Portanto, todos nós sabemos que as instituições que concedem crédito têm uma atividade principal em intermediação financeira, captando depósito e concedendo crédito. Mas para conceder crédito temos que ter a informação credível, completa das pessoas que beneficiam do crédito. Portanto, acaba também por distinguir os bons e maus pagadores e depois também acaba por contribuir até para a mitigação ou estabelecimento de taxas de juros muito mais adequadas. Portanto, há um conjunto de benefícios associados a quem empresta dinheiro que estão ali todos descritos. E para os devedores, ajuda também na gestão do seu crédito, restringe também o seu endividamento, tem até a possibilidade de tomar taxas de juros muito mais baixas, portanto, se o seu histórico de cumprimento é sempre positivo, portanto, tem a possibilidade, no caso daqueles créditos que têm taxa de juros variável, a possibilidade de ter taxas muito mais positivas. Estes são os serviços que existem na Central de Informação de Risco de Crédito sobre nossa gestão, que é assim, registro de operações de crédito, permite também a partilha de informação de risco de crédito, consulta histórica de crédito, fazemos também um acompanhamento ao nível do sistema financeiro das operações existentes na CIRC, quer do ponto de vista prudencial, quer do ponto de vista macroprudencial, no caso de temas ligados à estabilidade, e também permite que cada um dos cidadãos que tem o registro na CIRC poder consultar os seus próprios dados, como nós veremos depois lá para frente. Isto é o fluxo mais ou menos de informação ao nível da CIRC. Todos os meses, como data a corte e a 8 de pagamento, as instituições financeiras reportam a responsabilidade dos seus clientes no BNA, designadamente na Central de Informação de Risco de Crédito. Esta informação é válida e seguida na base de dados da CIRC pelos participantes. O BNA aqui não pode proceder com qualquer alteração da informação que existe na CIRC. É comum nós recebermos pedidos de clientes dos bancos comerciais que escrevem às vezes o diretor de carteira por favor, altere ali a minha posição da CIRC. Não, nós não temos legitimidade ativa para assim proceder. Cabe às instituições participantes da CIRC assim proceder, mas também não pode ser de forma aleatória, em função do estágio da operação. Portanto, tem uma operação que está irregular, dirija-se ao banco comercial, reestrutura a operação, o banco, depois, em função da situação creditícia, vai proceder com esta alteração. E como temos aqui depois o reporte de informação, e após a consulta é possível os clientes reclamarem sobre a qualidade de informação disponibilizada ou não. Portanto, de um tempo a esta parte, toda ação pressupõe algum risco sobre seres humanos, e quem trabalha com esta informação são pessoas que
estão sujeitas a cometer erros. Se a informação estiver errada, pode ser o NIF, já tivemos também situações de nomes equivocados. Há essa possibilidade dos participantes procederem com a alteração. A emissão da declaração de responsabilidade de crédito hoje já é possível e não precisa escrever para o BNA ou para o Gabinete de Complemento de Crédito para extrair a sua declaração de responsabilidade de crédito para diversas finalidades, mudança do princípio de salário, compra do imóvel no exterior através do crédito, ou mesmo aqui também, a partir do seu telemóvel, a partir do seu computador, pode extrair a sua declaração de responsabilidade de crédito. E o primeiro passo é ir à página do Banco Nacional da Angola, ou ir ao link que ali está disponível, como se pode ver, fazer o cadastramento. É uma coisa muito simples. Fazer o primeiro cadastramento, inserindo o NIF, um e-mail e uma senha com caracteres especiais e depois solicitar a declaração de responsabilidade. Se quiser que saia com a data 2, também tem lá o prazo para o efeito. Isso já é possível e é muito simples. E se for para o site do BNA, ali onde está os links rápidos, é só aceder a cerca e depois do primeiro registro, obviamente que o número de telemóvel que irá confirmar esse registro tem que ser aquele que está ligado aos bancos. E eu acredito que alguém aqui já teve essa experiência e conseguiu extrair a sua declaração de responsabilidade de crédito. Por isso é gratuito, não se paga absolutamente nada. Quais são os benefícios da complementariedade? Nós ouvimos muito aqui sobre CTIC, CTIC. O que é que as CTICs, em princípio, devem registrar na nossa ótica? É ir reportar informação que o setor bancário não tem, que o Banco Central, por exemplo, não tem. Energia, informação sobre água, telecomunicações, impostos, segurança social e outra informação que permite que o cliente possa ser analisado de uma forma integral. Há situações, por exemplo, que o indivíduo tem um crédito, entre aspas, que não está associado ao setor bancário. INH, por exemplo, o indivíduo está a pagar a sua habitação, tem responsabilidades ou não tem? Tem. E precisamos ter essa informação. Quando se faz a análise do perfil do risco do cliente, o banco olha para o indivíduo, para além de não ter dívidas no setor bancário, é um cumpridor íntegro ao nível das empresas de telecomunicações, é um cumpridor íntegro de segurança social, é um cumpridor íntegro com a energia e a água, portanto, e tem bons rendimentos, ele está a solicitar 100 milhões de kwanzas, vamos fazer uma contraproposta para receber 200 milhões de kwanzas. E muda-se completamente a perspectiva. Agora, o contrário senso também se aplica. Não tem dívida no setor bancário, mas é um caloteiro de primeira ao nível da EM, não paga a segurança social, o banco vai dizer, olha, não obstante ter o cadastro mínimo, o senhor é melhor dar 65 milhões do que 100 milhões. Portanto, tem também esta perspectiva. Daí que o Banco Nacional da Angola, desde o princípio, criou, impulsionou as entidades competentes para que as CICs privadas ou as CICs se tornasse uma realidade, pelo menos do ponto de vista legal. O que é necessário agora? Os próximos passos, operacionalizar. Temos a sorte de termos uma entidade privada que manifestou este interesse, já está registrada, está autorizada pela entidade competente. Precisamos agora seguir esses passos, avançar, obter informações de setores que o setor bancário não tem acesso para permitir que se faça uma análise do perfil do risco do cliente. Isso acontece lá fora. Ninguém compra uma fatura para o pagamento. As pessoas vão ao concessionário, peçam um empréstimo, mas tudo isso existe registro. Portanto, a única forma para avaliar o perfil de risco do cliente não é assim. Existem outras dívidas e outras responsabilidades que estarão registradas nas CICs e que será importantíssimo darmos esse próximo passo para que possamos também crescer do nível de acesso ao crédito.
Portanto, essa complementariedade, o que é que fomenta? Fomenta a competitividade, porque para além de estimular a inovação, irá também permitir com que as pessoas tenham acesso mais ou menos facilitado. Eu não gosto muito dessa expressão do crédito. O crédito é sempre complexo, mas permite, pelo menos, que haja um bom ambiente para se ter acesso com alguma facilidade, alarga em termos de base de dados para a consulta, não teremos apenas uma, teremos outras, e depois, com base nisso, poderá-se estabelecer também uma melhoria na avaliação do risco de crédito que é beneficiar as populações, contribuindo sob maneira para a retirada da informalidade, a retirada da exclusão financeira, da inclusão financeira. Isto é um fato aceito. É necessário que estes TICs comecem a funcionar com informação que nós, Banco Nacional, gostaríamos que também complementasse, e aqui os bancos nacionais, os bancos iniciais foram notificados por meio de uma carta circular para, obviamente, mediante contrato, não há? Isso pressupõe uma relação material comprometida. São entidades privadas, o Banco Nacional da Moeda deu esta liberdade aos bancos judiciais para estabelecerem acordos enquanto provedores de informação com as CDICs, e temos uma carta circular que assim permite. É preciso mudar o quadro legal em alguns aspectos, sim, precisamos mudar, mas ainda assim temos alguma boa base para avançar. Resumidamente, este é o impacto ao nível da economia. O Dr. Carlos Rosato falou do tema do acesso ao crédito, de facto é difícil acesso ao crédito, que é crédito para investimento, crédito particular, mas ainda assim, havendo uma boa base de dados de informação, quer pública, quer privada, irá facilitar o tema do acesso ao crédito. E esse tema será muito mais facilitado ainda se existir a famosa interoperabilidade ou conectividade entre a setor privada e a setor pública. Os financiamentos poderão ser com maior ou menor dificuldade aprovados com alguma facilidade, e poderá ser também muito mais fácil fazer uma avaliação de risco integral, como eu já fiz referência, permitindo assim com que o nível de inadimplência também seja efetivamente reduzido. Estas são as conclusões que nós chegamos, que é necessário a interoperabilidade, a compatibilidade, de uma CIP à outra. Se assim depois estaremos aqui a oferecer benefícios, quer para as próprias instituições financeiras, porque elas muitas vezes precisam crescer, e o crédito é a liga mais importante para qualquer instituição, porque o crédito é terceiro. Muitas vezes elas precisam crescer, mas crescer com segurança. Para os consumidores também traz benefícios de vantagem, permite a troca ágil e segura a informação dos diferentes bancos de dados, facilita para que o controle ofereça o acesso ao histórico do crédito de indivíduos, empresas, aqui fundamentalmente as micro, pequenas e médias empresas que têm dificuldade de acesso ao crédito, existindo informação a seu respeito, obviamente que o caminho fica mais facilitado. Portanto, resumidamente, e com muita fome, estou aqui a apresentar a minha Obrigado.